que vocês tiverem mais familiaridade ou que vocês estiverem mais confortáveis, tá? A IDE de programação, a utilização de uma IDE de programação é bem importante. Por que que ela é bem importante? Porque ela traz muito mais recursos para nós do que um editor de texto, tá? Do que um, um ambiente de escrita de código ali, por exemplo, como o VS Code, o próprio cursor, tem alguns aí que não são ideia de programação, tá? Existe um conceito envolvido que é diferente um do outro, tá? Bom, deixa eu compartilhar minha tela com vocês, lembrando que essa aula não é gravada, não é de forma oficial gravada, tá? Mas se for de forma extracurricular, eu não me oponho nem um pouco a vocês gravarem, então fiquem à vontade, tá bom? Vamos seguir, começando hoje, literalmente, o nosso assunto real da monitoria, que é programação orientada a objeto, tá? Nós vamos usar o Java como referência, mas os conceitos que nós vamos ver aqui, tá? São aplicáveis a qualquer linguagem com suporte à orientação a objetos, tá bom? Então, não se apeguem à linguagem. Ah, qual que é a melhor linguagem para se desenvolver só? A pergunta que eu mais ouço na minha vida é essa. Qual que é a linguagem a melhor linguagem para programação? Depende do que você vai fazer. Não existe melhor. Existe a linguagem que você sabe trabalhar. Tá? O importante é você ter os conceitos na ponta da língua, que vale muito mais do que qualquer linguagem de programação, tá? Professor Top, obrigado, cara, gente boa, que bom, gostou. O que seria POO? Programação orientada a objeto. É só a preguiça de falar toda essa frase, programação orientada a objeto. Não é uma coisa de falar POO. Ou vocês vão ver muito OOP, né? Object Oriented Programming. Então, é a mesma coisa. Termo é o mesmo, tá? Mesma coisa, mesma ideia. Bom, nós vamos dar hoje o primeiro passo para chegar na orientação a objeto. Nós ainda não vamos falar especificamente hoje, na aula de hoje, de orientação a objeto. Por quê? Porque eu primeiro preciso contextualizar vocês. Nós vamos trabalhar com prática hoje, sim, tá? Mas primeiro eu preciso contextualizar vocês em relação à programação para que a gente dê o passo próximo para a orientação a objetos, tá? Então, vamos lá. Que é a tal da programação que nós já falamos, inclusive, um pouquinho na aula passada. Se a gente for, numa única frase, definir o que é programação, a arte de dar instrução no computador. Sim, é exatamente isso, inclusive instruções erradas. Se você ensinar o seu computador, falar para ele que 2 mais 2 é igual a 5, ele vai ficar o resto da vida daquele programa respondendo que 2 mais 2 é 5 e fim de papo. Então, é a arte de dar instruções no computador de forma correta, se você quiser dar uma complementada ali. Porque se você instruir errado, ele vai continuar errando. Primeiro motivo para vocês não confiarem 100% nas inteligências artificiais, tá bom? Inteligência artificial nunca fala não para você, ela sempre cria alguma coisa. Cuidado, tá? Baseado na programação, a gente precisa entender também o que é lógica de programação. Entender ou definir o que é lógica de programação, né? Então, o que é lógica de programação? É a base para resolver problemas de forma estruturada, tá? Então, é você ter um contexto de resolução de problemas. Lembra que nós falamos na semana passada um pouquinho a respeito disso, onde a gente trouxe aquele conceito principalmente do dividir para conquistar, né? O fatiar o elefante que a gente comentou na aula passada, é exatamente essa ideia aqui, tá? É você ter uma base para resolver problemas de forma estruturada e que você, obviamente, alcance o seu objetivo, que é resolver o problema e as pessoas não sabem que tem ou que elas criam, inclusive, tá? Nós estamos aqui, inclusive, justamente para isso, né? O pessoal a galera da TI, da programação, tá para resolver problema que ninguém sabia que tinha até aparecer. Bom, e algoritmo, que é uma palavra muito utilizada dentro da área de programação, sem dúvida nenhuma, nada mais é que uma sequência de passos finitos, quer dizer, você tem começo, meio e fim, bem definidos, ou melhor, de uma forma lógica, para realizar uma determinada tarefa. Só é isso. Algoritmo nada além disso. E algoritmo é isso, uma sequência lógica de instruções para
atingir o nosso objetivo, que é resolver problemas, tá bom? Como nós vamos falar e trabalhar com a linguagem Java, que está longe de ser a minha preferida, mas nós vamos seguir pela maioria de votos, vamos conhecer um pouquinho a respeito da linguagem, tá bom? Ela foi criada inicialmente por James Gosling, da Sun Microsystems, a falecida Sun Microsystems, né? Hoje em dia ela é da Oracle, né? O Java Sun, né? Tanto que vocês podem ver em alguns lugares aí, principalmente versões mais antigas do Java, onde você vai ver Java Sun, tá? O slogan principal do Java, até quando você vai instalar o SDK, instalar o interpretador ali, inclusive, você vai ver escrito lá, né? Codifique uma vez, rode em qualquer lugar. Essa é a ideia do multiplataforma, né? Por isso que ela se tornou muito popular, principalmente na época da sua criação, e até hoje ela segue bem consistente, tá? No mercado, em todos os sentidos. Por que o Java é tão popular? Primeiro ponto que o pessoal fala bastante é a questão da segurança. Gente, não existe linguagem ou software 100% seguro. Não existe uma linguagem que garanta a segurança para você. Não existe um software que vai falar que é impenetrável, vamos falar assim, né? Que é a prova de invasão ou a prova de roubo de dados. Isso não existe. Pode falar o que quiser, que é. Não existe. Ponto final, tá? A segurança e aí se der pela dificuldade de fazer. Mais ou menos. A linguagem, ela é bem verbosa, a gente escreve bastante linha de código para fazer, às vezes, tarefas simples, tá? Mas depende muito da aplicação que você está desenhando, né? Tem aplicações que você consegue, com poucas linhas, escrever códigos suficientemente funcionais dentro do Java, tá bom? O Java, apesar de tudo, ele é uma linguagem, né, consistente, e ela é uma linguagem sempre muito bem atualizada, tá? Então, por isso que ela é considerada uma linguagem bem segura, segura nesse sentido. Por quê? Porque trabalho é baseado nessa ideia da grande comunidade, né? Então, existem várias pessoas trabalhando em cima da construção da linguagem Java, né, em cima das melhorias da linguagem de programação Java. Portabilidade é o grande ponto a favor do Java. Isso aí é indiscutível, tá? Não tem o que fazer, principalmente depois que surgiram as linhas dos softwares web-based, né? Dos softwares baseados em redes, baseados em web, onde você pode rodar aquele mesmo código Java, não significa que ele funciona 100%. Vamos lá, tá bom? Mas se você construir ele desde o princípio, já com essa ideologia dele ser multiplataforma, pensando em N possibilidades de sistemas operacionais e arquiteturas de funcionamento, sim, ele é uma aplicação, ele vai se tornar uma aplicação muito portátil, tá? Isso é indiscutível e pontinho a favor para o Java. Eu, particularmente, gosto mais do C Sharp, mas o Java tem esse quesito muito bom, tá? O C Sharp também, hoje em dia, já tem uma portabilidade bem grande, né? Você roda ele já em Linux, já roda em Windows, já roda em ARM, já roda em IoT, já roda num monte de plataformas aí. Basta escrever o código para que funcione desta maneira, tá bom? E, obviamente, por conta desses pontos todos, ele se torna um ecossistema muito robusto. Se você quiser transformar, fazer um software para front-end no Java, você consegue? Sim, fica bom, já vamos pular essa parte, tá? Mas eu consigo fazer front-end, back-end, consigo fazer softwares para rodar on-premise, ou seja, na máquina local. Eu tenho muita mobilidade em relação às possibilidades de construção com a linguagem Java, tá? Eu consigo fazer plataforma gráfica, eu consigo construir jogos em cima do Java. É a melhor linguagem? Não sei, eu acho que não, mas enfim, consegue, tá? Você consegue hoje trabalhar com a plataforma mobile de um contexto de portabilidade mesmo. Então, o que você escreve para o Android vai funcionar no iOS também. Então, sim, sem dúvida nenhuma, ele é um ecossistema muito robusto e bem completo para a área de desenvolvimento de softwares, tá bom?
Mas nós temos que entender alguns detalhes em relação ao Java, porque que ele é, né? A gente vai ter algumas letrinhas ali, algumas nomenclaturas em relação ao uso do Java aí. Se quiser verbosidade para front, é melhor TypeScript. Java para isso, meu Jesus. Eu concordo com o gênero, número e grau do que você está falando, Igor. Aliás, o TypeScript é o que a gente apelidou de o JavaScript da Microsoft, né? Foi criado pela Microsoft e o TypeScript hoje ele é nada mais é que o JavaScript fortemente tipado, orientado a objetos puro. Então, é isso, tá? É isso já o TypeScript basicamente. A linguagem em si é o JavaScript igualzinho. Bom, mas quando a gente fala de Java, aparecem algumas letrinhas aí no meio do caminho, né? Como, por exemplo, JVM, JRE, JDK. Quais são as diferenças entre elas, tá? Tudo que vocês viram em relação à linguagem de programação, não só a Java, tá? C Sharp, Python, qualquer coisa que o valha nesse sentido, você sempre tem o DK. O DK significa Development Kit, ou seja, é o kit de desenvolvimento daquela linguagem. Então você tem o JDK, que é o do Java, você tem o SDK, .NET SDK, que é o do C Sharp, você tem um monte de exemplos por aí, tá? Mas tudo que vocês viram, DK, lembrem sempre dessas duas palavrinhas, Development Kit, ou Kit de Desenvolvimento. J, obviamente, né, intuitivamente, acaba sendo Java. Então, quando eu quero desenvolver alguma coisa, eu quero criar uma aplicação em cima de Java, o que eu preciso ter é o JDK. Por quê? O JDK já tem os outros dois em cima, que é o JRE e o JVM. JRE é o Runtime Environment, ou seja, é aonde você vai rodar aquela aplicação. Quando você instala o Java para acessar lá um banco, para rodar alguma aplicação local ou qualquer coisa em Java, tá? Você não precisa ter o kit de desenvolvimento, você precisa ter o Runtime Environment, o ambiente de execução, tá? Runtime Environment significa ambiente de execução. Então, é este cara que você precisa para executar qualquer programa Java. Não para desenvolver, mas sim para executar. Eu estou olhando de lado aqui, porque nós estamos de monitor trocado hoje, tá? Então vai ficar meio de lado hoje, hein? E o JVM, o que que é? O JVM, ele traz essa suposta mágica da portabilidade. VM, tudo que vocês virem relacionado com essa sigla, dentro da tecnologia, nós estamos falando de virtual machine, ou máquina virtual, ou interpretador de códigos. Sim, o Java ele é uma linguagem compilada e interpretada, tá? Tem os dois. Aliás, ele usa as duas vertentes. Nós vamos entender daqui a pouquinho já a diferença entre as duas, tá? Então, o Virtual Machine é a parte do Java, do Runtime Environment, ou do ambiente de execução, está embutido já, né? Que faz justamente a interpretação de códigos pré-compilados em Java, tá? Pré-compilados, como assim? Nós já vamos entender. Mas, basicamente, quando a gente executa um software, a gente compila ele para executar. Compilador é justamente a nossa IDE, ela que faz a mágica de transformar linguagens escritas de códigos de linguagem de programação em códigos binários, que é o que o nosso computador entende. Sim, só códigos binários, zeros e uns, tá bom? Quem nunca ouviu falar de binário? Levanta a mão para o tio ver. Todo mundo conhece? Se não conhece, fale agora ou cale para sempre. Beatriz não conhece. Tá. Quem mais? Dois. Deixa eu ver quem mais não conhece aqui. Beatriz, Rafaela, sem problema. Vamos lá, eu vou explicar. Primeira matéria, teve mapa disso. Pois é. Aprendi ano passado também. Sim. Então vamos lá. Vamos entender, então, primeira coisa, como é que raios que é essa linguagem binária, né? Números binários. É exatamente isso aqui que o Gabriel mandou aqui no chat, tá? Mas vamos entender com calma. O importante é o seguinte: entenderam a diferença entre as três siglas principais do nosso Java? JDK, JRE, JVM. Até aqui está todo mundo? Professor, consegue ler uma mensagem binário? Ler não, mas eu consigo traduzir.
Ler demais, né? Aí tá querendo muito. Se alguém falar que lê binário, tá mentindo também. Bom, então tá bom. Se todo mundo entendeu, lê nada, mentira. Se todo mundo entendeu essas três siglas, nós vamos entender então agora como é que funciona essa parte da tradução para linguagens de máquinas, tá bom? Pode falar, Gabriel, fica à vontade. Ô, professor, sobre Java Virtual Machines, eu ainda não entendi muito bem. Seria exatamente o quê? Teria como você simplificar um pouco mais para mim? Ou, melhor que simplificar, a gente mostra. O Java Virtual Machine nada mais é que, por exemplo, deixa eu ver se existe ainda, até faz tanto tempo que eu não mexo com isso aqui. Deixa eu ver uma coisa aqui. Google. Opa! O que não entrou? Vai. Teste de Java online. Dicas de diagnóstico testando Java. Vamos ver se aparece aqui. Meu Java já está para lá, vamos ver. Nós temos versional Windows. Ah, não, sai fora, não é isso que eu quero, não. Aqui, ó. Não, isso aqui. Deixa eu ver aqui. Teste unitário, como rodar teste. Teste Java online. Oh, meu Deus do céu. Online. Teste.java, vamos ver. Não, não é isso que eu quero, não. Como saber se o Java está online, se está instalado? Deixa eu ver aqui se ele vai achar. Ah, o Java menos verso. Não, eu queria online. Mas enfim, vamos lá, vamos entender aqui, ó. Ah, o que que acontece? Quando a gente está falando, então, de Java, tá? Ele tem essas três vertentes aqui de siglas. Quando você vai desenvolver uma aplicação, você precisa do Development Kit. O Development Kit, ele já tem o Runtime Environment e o Java Virtual Machine junto, tá? Então, esse, teoricamente, seria o pacote mais completo, se a gente for pensar assim, tá? Mas eu não vou desenvolver, eu só vou ser o cara o usuário, que vai executar uma aplicação, que vai utilizar ali um software, né? Aí você não precisa instalar o Development Kit, você usa o Runtime Environment. O Runtime Environment é o cara que vai executar o seu Java. O que é executar o seu Java? Quando a gente tem uma aplicação Java, o Java é o que a gente chama de linguagem pré-compilada. Por quê? Porque ele gera um código para ser interpretado pelo nosso interpretador Java Virtual Machine. Ele é como se fosse uma aplicação para executar outras aplicações. Se a gente for parar para pensar a nível de escala, né, de grandeza ou alguma coisa nesse sentido, quem consegue interpretar o código, o bytecode, na verdade, aqui, ó, bytecode, guarda bem essa palavrinha aqui, ó, né, Ctrl Shift 4, este careta aqui, ó. Quando eu tenho um bytecode em Java, o que significa isso? Eu não vou ter o código fonte, eu não vou ter o código escrito em linguagem, eu vou ter um código pré-compilado, um código gerado para que a Virtual Machine Java consiga interpretar aquilo e executar a minha aplicação, tá? Então, o Virtual Machine, ele é literalmente o interpretador do bytecode do Java. Beleza? Ou piorei? Acho que ficou mais claro. Ficou mais claro? Quando executa é mais fácil, tá? Quando a gente rodar ali, você vai ver de forma mais simplificada isso acontecendo, tá? Mas se ficar dúvida ainda, se ficou mais ou menos ainda, pergunta, tá? Não, sem problema. Se eu Tá, decorrer eu não entender, eu aviso. beleza. Qual que é a diferença entre JRE e JDK? Exatamente essa. JDK é o pacote mais completo que a gente tem do Java. Mas a gente só. Peraí que travou tudo aqui. Pause, aqui. O JDK é o pacote mais completo que a gente tem. A gente só vai usar esse cara aqui se eu for desenvolver uma aplicação em Java, tá? É o kit de desenvolvimento
do Java, tá bom? Então, fora isso, eu não preciso desse cara. Quem que eu preciso ter instalado num computador ou num servidor para que aconteça a execução de uma aplicação Java? Este careta aqui. Este cara aqui é o que tem isso aqui embutido para que toda a minha aplicação Java funcione. Tá? Então, o Runtime Environment é o cara que controla o Java Virtual Machine para que a minha aplicação possa acontecer. JVM é tipo uma biblioteca? Não, não é. Ele é uma aplicação mesmo, ele é um serviço de máquina rodando, tá? Não tem nada a ver com DLL. Ele tem as DLLs dentro dele, mas ele não é uma DLL. Ele é um processo da máquina sendo executado mesmo. Beatriz, você está com a mão levantada para perguntar alguma coisa ou só ficou da hora que eu falei? Desculpa, professor, só ficou da hora que você falou, que eu falei só. Vou Não, então tirar. tá bom. Não, fica tranquila, porque eu vi que tá levantado aqui, eu falei, deixa eu perguntar, mas tá tudo bem. Bom, entenderam a diferença entre os três? Quando eu vou desenvolver uma aplicação, eu, programador, vou criar um software em Java, eu vou precisar do JDK ou de uma IDE. Aliás, eu vou precisar dos dois, na verdade, tá? Ah, não, eu não vou criar a aplicação, eu só vou fazer o download da aplicação e preciso rodar ela. Aí eu uso o JRE. O JVM, ele está incluso nos dois. Então, assim, você não baixa o Java Virtual Machine, você baixa o Java Runtime Environment. Tanto que se a gente entrar no site do Java, java.com, a gente tem aqui, ó, Download Java for Desktops, por exemplo, e aqui você tem o nomezinho, cadê? Download Java, cadê o nome? Não, fecha. Ah, pode ser. Ó, olha o nome que aparece aqui, ó. Cadê? JRE. E a versão, obviamente, tá? JRE, Java Runtime Environment. Tá bom? Então, este cara é o que executa o Java pra gente. É o que interpreta os códigos pré-compilados em Java. Beleza? Até aqui tranquilo? Gabriel, deu uma melhorada na história? Boa, joinha. Trabalho com TI no mercado e tem um programa que chama CITEF. Deus que me livre, que pena que você usa isso ainda. Ele tem o símbolo do Java. Sim, é necessário configurar para liberar a aplicação. Sim, sem dúvida. Tá? CITEF, maquininhas de cartão, que nada mais é que o CITEF envolvido, os famigerados SATs, que graças a Deus aquilo lá vai ser descontinuado, até acho que até o ano que vem já não. Esse ano já quem não tinha, não tem mais. A partir do ano que vem ele vai ser descontinuado, vai ser só nota fiscal eletrônica mesmo, tá? Vai facilitar e vai piorar por alguns lados e pelos outros lados. Mas o importante é que essas desgraças estão sendo eliminadas da nossa vida. Bom, até aqui tá tranquilo? Professor, o mercado de TI ainda está aberto a júnior? Claro, sem dúvida nenhuma. O mercado é reciclável. A gente precisa dos júniors. Sêniors precisam de júniors, senão não tem quem execute 100% das coisas. Tá? 100% modo de dizer, né? Mas que não tem... Você não contrata uma equipe de 100% programadores sêniors. Você usa júnior, né? A ideia da pessoa é evoluir dentro da profissão. Até aqui, tranquilo? Podemos seguir? Sim, sim, se não, olha, agora o Carlos para sempre. Mentira, pode falar o que precisar. Aliás, gente, para a galera que está chegando hoje, né, para chegando agora, um combinado que a gente tem. Ficou na dúvida? Interrompe e pergunta, tá? Não precisa esperar o final da aula para perguntar, não. Interrompe o raciocínio, abre o microfone e fala, não tem rolo, tá bom? Ou pode escrever no chat que eu fico sempre de olho aqui também. Mas não fica guardando isso aí. Fala na hora para a gente poder limar qualquer dúvida que possa aparecer aí, tá bom? Vamos entender. Nossa, falei alto para diabo. Vamos entender, então, agora como é que funciona essa tal dessa linguagem de binários, instruções binárias que o nosso computador entende. Para quem já foi meu aluno, sabe, conhece esse site. Para quem ainda não foi, eu estou gostando bastante desse site para fazer desenhos, rabiscos e escritas e um monte de
gororoba aqui. Vocês vão ver a hora que eu acabar aqui a bagunça que vai estar essa tela. Todo mundo sabe, basicamente, ou quem não souber, por favor, levanta a mão ou dá só um joinha para eu saber, como funciona um computador. Se não souberem, agora é a hora de aprender. Ninguém? Todo mundo sabe? JDK, JRE, JVM, desenvolvimento, execução, máquina virtual que executa. Exatamente, Igor. Se for separar e classificar, é assim mesmo. Beleza. Então vamos lá. Beatriz, tá bom. Vamos entender como é que funciona um computador, então. Baseados em sims e nãos, quase. Não é bem por aí, tá? É baseado em binários, combinações de binários. Ligado, desligado. Sim. É quase o sim e não ali, true ou false, né? A ideia do true ou false. Mas vamos entender basicamente como é que funciona um computador. Se a gente for pegar um computador, basicamente, a gente tem o quê? A gente tem uma ideia de entrada e saída, certo? Os famosos inputs e os nossos outputs, certo? Inputs em inglês entrada, outputs em inglês saídas, tá bom? Só que o que acontece no meio desses dois caras aqui? Acontece um negocinho chamado de processamento, tá? Este processamento é toda a nossa todos os nossos dados que passam de uma entrada para se tornarem uma saída. Por exemplo, quando eu dou um clique do mouse, quando eu aperto a letra A do teclado, quando eu abro lá o meu PowerPoint, né? O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo entrada de informações, eu estou dando inputs, informações, entenda por instruções, tá? O movimento do mouse aqui, ele é interpretado por um software, é um input. Dispositivos de entrada do nosso computador, vocês sabem me falar? Alguns? Teclado, mouse, microfone, scanner, se é que alguém usa ainda, câmera, né? Tudo isso são dispositivos de entrada de dados dentro do nosso computador. A partir do momento que existe uma entrada de dados dentro do nosso computador, obrigatoriamente existe um processamento, tá? O que é esse processamento? Pode ser qualquer tipo de coisa. A execução de um software, a gravação de um arquivo no disco, o que vocês querem? Tocar uma música, tirar um print de tela, tudo isso é processamento. Quer dizer, tem um algoritmo interpretando aquela entrada, processando o que precisa ser feito para gerar um output. Ou seja, também tudo gera um output no meu computador. Isso aqui é o funcionamento básico de qualquer computador ou qualquer dispositivo eletrônico que você possa imaginar. Tá? Desde uma máquina, um controle remoto, um computador, um celular, qualquer coisa, tá bom? Qualquer coisa. É assim que funciona para nós, seres humanos. Só que o que acontece aqui, ó? Esse é o grande pulo do gato. Aqui dentro são criadas o que a gente chama de linguagem de máquina. Quais são as linguagens de máquina? Qual é o formato da linguagem de máquina, né? Não é assembler, tá? É o que a gente chama de combinação binária. Todo mundo sabe o que é o binário, né? É o famoso 0 ou 1. Eu não tenho outra opção, por isso que chama binário, 2, tá bom? A combinação de zeros e uns numa sequência de octetos formam os nossos bytes. Seriam os bits? Sim, um 0 ou um 1 é um bit, tá? A combinação de a combinação de 8 bits, vamos ver se eu consigo fazer 8 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118,
Opa. 6, 2, 3, 4. Não vão ligar para tortura, não. 5, nem para o mesmo tamanho. 6, 7 e 8. Vou recolher aqui, ó. Pronto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza, tá certinho. Certinho, entenda, né? Não tá bonito, tá certo. Isso aqui forma o que a gente chama exatamente de um byte. O que é um byte? É 8 bits, tá bom? Então, um byte é um conjunto de 8 bits. O que são 8 bits? Exatamente cada um desses espacinhos aqui. Opa, esse aqui é o contrário. Cada um desses espacinhos aqui, ó. Quando a gente tem cada uma dessas casinhas, né, é um bit que a gente tem. Dentro desse cara aqui, fica só armazenado 0 e 1. Meio torto? Não, tá completamente torto, mas vamos seguir assim. Eu sou ruim de desenho mesmo, com o mouse, então, nossa senhora, tá? Minha filha que me sacaneia, inclusive, toda vez, que ela fala que eu desenho parecendo um hieroglifo. Mas vamos lá. Então, o conjunto de 8 bits forma um byte. O que é um byte? Então, por exemplo, se eu colocar... Opa! Se eu pegar aqui e digitar a letra A no meu teclado, tá? O que eu estou fazendo aqui, ó? Peguei, cliquei, eu inseri a letra A dentro do meu computador. O que vai acontecer com isso aqui? Esta letra A, ela vai ser convertida numa sequência lógica, uma sequência de bytes, de bits, na verdade, tá? Para ser transformada na tela, ou seja, gerar um output para gerar esse símbolo A aqui. Como que eu sei qual é o código? É simples, a gente vem aqui, ó. Tem uma tabelinha chamada tabela ASCII completa. Vamos lá. Vamos na imagem, que é sempre um sofrimento. Eu falo toda vez que eu vou guardar, e eu não guardo a imagem para manter, para usar nas aulas. Quero, sai desse negócio. Nossa, eu detesto assim. Não vou também. Vamos para outro lugar. Deixa eu ver aqui. Essa aqui, será que tá melhor? Ah, tá melhor. Esse aqui tá bom. Vamos ver. Ó. Tá dando para ver aí? Ou ficou ruim a imagem? Ih, não, alô, som. A imagem ficou bugada. Ficou zoada, né? Então, Tá peraí. meio zoado, Ficou professor. bugada, cara. Deixa eu ver se abrir numa nova aba que ela melhora. Não, ficou uma Eu tô indo pro PC porcaria. agora aqui. Vamos lá, ó. Assim melhorou? Ah, agora sim, cara. Que Ah, tava tipo agora vai. controvérsia de cor. Não, tranquilo. Ó, então o que acontece? A tabela ASCII é a tabela que faz a conversão de todos os caracteres disponíveis do nosso teclado, principalmente de instruções lógicas, para um numeral. Tá? Qual numeral? Normalmente a gente, obviamente, segue a referência do número decimal, que para nós é a base que a gente usa para numerações, né? Que é a base decimal, de 0 a 9, combinação infinita de números que você pode chegar. Então, quando a gente digita a letra A, ele vai fazer o quê? Ele vai buscar este cara aqui, ó. Ele vai buscar a letra A e ver qual o código decimal que essa letra corresponde, que no caso é o 65. Ah, mas 65 é número decimal. É número decimal. Aí você vai na calculadora, traz ela aqui para a tela e faz isso aqui, ó. Você tem a calculadora do programador. Olha que benção. E aí você pega o número e escreve aqui, ó, 65. Olha o que ele traz para você aqui, que bonitinho, ó. Ficou esse negocinho aqui. Olha que traz para você, que bonitinho, ó. Olha isso aqui. A combinação de zeros e uns em um octeto é o 65. Então, 010001 é o número binário, é a instrução binária que corresponde à letra A, quando a gente aperta no teclado.
tá? Então, o que que o computador vai fazer? Ele vai entender esse comando do teclado, vai converter aqui 0, 100, né? Deixa eu pegar aqui, vamos ver se eu consigo escrever bonitinho aqui. Escrever bonitinho vai ser difícil, mas vamos ver. 0 e 1, que aí eu vou copiando e colando. Pegar um 0 aqui, um aqui. Então, eu pego 0, 1, 0, 0. Quanto que era mesmo? 0, 100? Ah, perdi. 65. 0, 100, 0, 0, 1. Beleza. Então, 0, 100, 0, 0, 0 e 1. Opa! E 1. Então, quer dizer, então a letra A tem 7 bits? Não. Toda letra A tem 8. O computador trabalha com instruções binárias baseadas em octetos. Por que octetos? Porque são sempre conjunto de 8. Por que que a memória do nosso computador é sempre múltiplo de 8? Vocês já perceberam isso? A gente fala, a gente tem 4 GB de RAM. Não, a gente não tem 4 GB de RAM. A gente tem 4.096 megas de memória RAM disponível. Já pararam para pensar nisso? Quando a gente fala que tem um arquivo que tem 1 GB, ele não tem 1 GB, ele tem 1024 mega. Por que que tem esse número quebrado? A gente, nós seres humanos, usamos a referência arredondada, porque é muito mais fácil da gente guardar. Mas o computador, como ele trabalha em base de octeto, né, base octal, ele só vai trabalhar com múltiplos de 8. Então, por isso que é 8, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, e blá, 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 blá. Tá? É sempre múltiplo de 8 que trabalha a máquina. Então, olha só, quando eu simplesmente aperto a letra A no meu computador, que é um input, ele vai ser processado buscando aquele código convertido para um octeto binário, para sair na tela a minha letra A. Nunca mais vocês vão falar que o computador de vocês está lento, né? Todo esse processo acontece aonde? Exatamente aqui nessa parte, no processamento da entrada para se gerar uma saída. Não é por mágica que aparece lá a letra A no nosso computador. Então, quando você está digitando um texto, cada letrinha que você digita, ela está passando por todo esse processo para que seja simplesmente exibido na tela. Tá bom? Isso aqui é justamente, entre aspas, tá? O que o nosso compilador de uma linguagem faz para nós. Quando a gente compila uma linguagem, a gente converte o arquivo escrito em linguagem humana para a linguagem de máquina, para que possa ser executado lá e processado e gere as nossas saídas, independente para onde seja. Para uma impressora, para uma tela, para uma caixa de som, para onde precisar. Tá bom? As bênçãos abrindo 35 abas no Google, o próprio Google não dá conta da memória. É exatamente nessa linha de raciocínio, tá? Banco de dados SQL também é assim. Eu falo que é, inclusive, a mesma equipe que desenvolveu, assim, tá? Qual a diferença de um sistema 32 bits para um 64? Excelente pergunta, Felipe. É assim, ó. O sistema 64 bits, assim como o 32, ambos trabalham na base octal. Só que o 32 bits, assim como o 64, ele tem um limite de processamento. Tá? Então, ele consegue processar até uma carga específica de dados. Então, 32 bits, se a gente fizer a conta 32 vezes 8, a gente tem 256 bytes processados no que a gente chama de clock. Qual que é a ideia do clock? É uma instância de processamento do nosso processador. Ah, mas só 256 bytes? Sim, é só 256 bytes. Só que aí você faz isso aqui, vezes a velocidade do seu processador, vezes a quantidade de cores que você tem para processar. Aí você consegue ter uma ideia do volume de dados processados na sua máquina de forma instantânea. Um clock, né? Quando a gente fala de clock, é justamente isso. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu pegar a minha máquina aqui como referência, a conta vai ficar grande, tá? Vou até pôr um do lado do outro aqui para ficar mais fácil todo mundo ver, ó.
É isso aqui, ó. A especificação do meu processador, por exemplo. Eu tenho um processador que ele trabalha mais ou menos a 3.3 aqui de velocidade, tá? Vamos colocar 3 GB para arredondar. Isso se dá pela memória também 246. Mais ou menos, o Max. Sim, tem a ver, tá? Só que aí, no caso, a memória é mais no sentido da limitação máxima de tamanho também, tá? Por que que foram criados os sistemas operacionais de 64 bits? Porque eles não, os de 32 gerenciavam no máximo 2 GB de RAM. Acima disso, só os de 64 conseguem gerenciar, tá? Então é por isso também que envolve essa questão das memórias aí, tá? 32 de RAM, sim, 32 de RAM. E às vezes eu ainda acho pouco, dependendo do serviço que eu estou fazendo aqui. Mas vamos lá. Então, olha só. Cada pico desse aqui, ó, cada pico de gráfico desse aqui, tá vendo que a tela está sendo atualizada, né? Vamos considerar que isso aqui é um clock. É muito mais rápido que isso, mas vamos pensar que isso aqui é um clock, tá? Qual que é a ideia do clock? Entrou dados para serem processados no processador e já foram processados e saídos. O foram processados é um clock. Então, se eu tenho um computador que trabalha a 3 GHz, eu estou falando que são 256 vezes 3 milhões. Assim, 3 milhões? É, 3 milhões. Assim, assim, 3 milhões. Certo? Aí eu já estou falando de 768 milhões de instruções. Se eu tenho 8 cores aqui disponível para processamento, eu faço isso vezes 8. Aí eu consigo processar 6 bilhões 144 milhões de instruções simultâneas neste meu computador. Tá? Então, mais uma vez, nunca mais vocês vão falar que a máquina de vocês está errada. Tá errada, não, tá lenta. Então, tudo que está acontecendo na tela, nossa aula, minha voz chegando para vocês, o chat de vocês chegando para mim, tudo que está acontecendo no seu computador, além do sistema operacional propriamente dito estar sendo executado, é isso aqui que a gente faz o cálculo. É assim que você entende todo o processamento que está sendo gerado na sua máquina. Por isso que a gente fala, está com 55% do CPU ali, 58%, 60%, está variando sendo consumido. Então, quer dizer, desses caras aqui, eu estou consumindo, sei lá, 60%, por exemplo. Tá? O Windows consumindo quase tudo. Acontece, isso é normal, inclusive. Tá? Não vai nessa ideia de que o Windows é lento, que consome muita memória, não, tá? Porque a ideia é essa mesmo, tá? A gente compra memória que é para usar, não é para ficar com ela vazia. Então, se você compra mais memória, você tem mais que usar mesmo. E o próprio Windows faz muito isso no sentido de indexação, o que não deixa a máquina lenta. É Isso é porque ele lenda vai completamente, tá? melhorar o cache, né? Hã? Cache de leitura. O cache de leitura é a nível de processador, né? Então a Sim, não, gente só mas tem quanto mais 256K memória, aqui, por isso que ele mais tá no rápido 64. você consegue obter as informações, né? Hã? Quanto mais memória, mais rápido ele consegue processar as informações. Quanto mais cache no processador, mais rápido você tem o processamento, sem dúvida nenhuma, tá? O meu é 2 GB de RAM. Linux é bom? Muito. Inclusive, meu TCC da faculdade foi uma distribuição Linux, tá? Montei para a faculdade na época uma distribuição Linux. Mas, enfim, entenderam toda a ideia de como funciona o nosso computador? Ficou claro? Não é preciso decorar isso aqui, não, tá? Mas é para entender. Quero que vocês entendam o processo de execução de de qualquer coisa no seu computador, tá? Foi? Todo mundo? Quem abriu o microfone aí, fica à vontade, pode falar. Quem que foi? Rafaela, pode falar. Não, Ah, foi sem querer? foi sem querer. Tá bom, sem problema. Ah, Vou fechar. fica tranquilo. Na tabela tem o X. É o quê? O X é a base hexadecimal, onde a gente mistura números e letras, que é mais ou menos este cara aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. A partir do H aqui, do H não, do I, ó, você tem números e letras combinados. Apesar que aqui também tem, ó. Tá vendo? 2A, 2B, 2C, 2E, 2F. É a representação hexadecimal de um número, onde você tem de 0 a 9, de A a F para ser representado, tá? O octal achei mais puxado. É que assim, a gente não tem que se preocupar com isso, tá? Quem faz tudo, toda essa instrução aqui é o computador.
E vocês não estão nem próximo da época de se preocupar com o desempenho de máquina, tá bom? Fiquem despreocupados de verdade, tá? Achei mais puxado para... Ah, sim, para transformação, para conversão é bem mais, sem dúvida nenhuma, tá? Mas até aqui, tudo bem? Todo mundo belezinha? Tranquilos? Seguimos? Aprende só para ter noção da história. Também, mas na verdade não é só história, tá? Até hoje, os computadores e qualquer produto eletrônico, vamos chamar de qualquer produto eletrônico, sim, pensando bem raso aqui, é como ele funciona, tá? Eu vou ligar meu ar-condicionado. Qual que é o input do ar-condicionado? É o comando que você aperta no botãozinho de ligar no controle remoto. A transmissão é o número binário ou o código binário que chega via infravermelho no receptor. Tem um receptor, tem uma placa lógica para interpretação. Placa lógica, ele tem um processamento para executar uma saída que é justamente dar o start no motor do ar-condicionado, por exemplo. Tá? É isso. O que tem a dizer sobre COBOL? Absolutamente nada. Não conheço, muito pouco conheço. Conheço bastante gente que já trabalhou com COBOL, da turma das antigas, mas, assim, temos coisas muito mais interessantes para se lidar hoje em dia, tá? Assim, a não ser que você queira. Aí é outra situação, mas eu... Jurássica, sim. Sim, sem dúvida nenhuma. Bom, seguindo o nosso raciocínio, nós paramos aonde aqui na apresentação, né? Nós vamos fazer, então, hoje de novo, o nosso primeiro programa, para nós começarmos depois a entendermos outros quesitos que a gente vai precisar. Quesitos não, a gente vai precisar outros conceitos, tá bom? Quem não está instalado, tá tudo certo, tá? Não precisa se preocupar com isso neste momento, mas nós vamos usar este carinha aqui. Eu descompartilhei a tela de propósito, só para ajeitar aqui, eu já mostro para vocês, tá? Aqui, ó, é este cara aqui, tá? Na real, como fixo a aba. Qual aba? Qual aba? Depois você põe aí. Para ficar a tela lá do app. Fixa a aba. Você tá pelo navegador? Não sei. É porque eu uso o aplicativo do Teams mesmo, ó, esse carinha aqui. Bom, o que nós vamos usar? Nós vamos usar este cara aqui, como eu já falei, é o IntelliJ. Para quem não baixou, é só pegar no Google aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, JetBrains IntelliJ. Vou pôr o link aqui para vocês para ficar mais fácil, tá? É este careta aqui. Muito simples, só clicar em download. Não é o Ultimate que nós vamos usar, porque o Ultimate, obviamente, é pago. Nós vamos usar este cara aqui, ó, Community Edition, tá? Só rodar a página para baixo e fazer o download do Community Edition aqui, sem problema nenhum. Instalação dele, sem surpresas, next, next, finish e vida que segue. Beleza? Depois de instalado, de novo, gente, não se preocupem neste momento com a instalação, etc. Se alguém tiver dúvida, pode ficar à vontade de me chamar. Vocês têm aí o meu contato no LinkedIn, fica tranquilo, pode mandar mensagem lá que eu ajudo, tá? Mas não se preocupem com a instalação do programa agora. Vamos entender primeiro como é que funciona esse cara aqui. Depois de instalado, essa é a carinha dele que nós vamos ver, tá? O que nós vamos fazer? Nós vamos clicar aqui em novo projeto. Vamos colocar o nome do nosso projeto. Eu vou colocar aqui aula POO. Escolho aonde eu vou salvar, location, e sim, o tipo de projeto que nós vamos usar é este careta aqui. É o New Project do tipo Java. Nós não vamos trabalhar com Kotlin, nós não vamos trabalhar com Groovy, nós não vamos trabalhar com nenhum outro desses caras aqui, tá? Nós vamos trabalhar exclusivamente com o Java. Build System, nós vamos usar o IntelliJ, porque ele já põe a interface, tá? Se por um acaso você estiver usando alguma outra IDE, é só selecionar o Maven. Depois nós vamos entrar em detalhes para que serve. E olha aqui o JDK que eu falei para vocês, olha lá. O JDK
No meu caso, aliás, no nosso caso, como nós vamos começar as aplicações, estudar e etc., nós vamos trabalhar com a versão 24, que é a última disponível, tá? Opa, errado aqui. Aula PO. Temos outras versões? Sim, podemos ter a 23, tem a 21, tem 19, tem um monte de versão, tá? Se a sua não tiver nada aqui, é só você clicar aqui no download JDK ou ir lá no site do java.com, baixar o Developer Downloads, que é justamente esse careta aqui. Vou colocar o link já direto para vocês baixarem. Tá? Esse aí. É o JDK, que é o Java Development Kit, da versão 24. Até aqui, tudo bem? Seguimos? Então, o que eu preciso para ter o meu projeto? Eu preciso ter um nome, o local onde eu vou salvar. No meu caso, eu pus nesse source Java aqui. Vou usar o build, o IntelliJ como build e a versão 24 do meu Java, tá? Clicou no Create, pronto. Ele já vai trazer para nós aqui algumas coisas já de exemplo, inclusive. Por que eu estou trazendo para vocês o IntelliJ como IDE de desenvolvimento? Eu gosto mais. Ah, mas eu quero usar outro. Manda o pau. O conceito e o funcionamento vai ser igual para todas as IDEs que você possa pensar em utilizar. Sendo IDE de Java, vida que segue, tá? Professor, como eu salvo um projeto? Quero deixar salvo o que fizemos na primeira aula. Só de você criar, Beatriz, um projeto, ele já vai salvar. Ele vai criar uma pastinha lá, por exemplo. Ó, se eu clicar aqui e mandar abrir no... Cadê aqui? Open in Explorer. Ó, ele já tem uma pastinha lá, tanto que é do Hello World da aula passada, tá aqui, né? A aula PO, ele já criou aqui a pastinha, tudo bonitinho, tudo que precisa, tá? Então, é só, ele vai salvar de tudo que você fizer, ele vai ficar nessa pasta do projeto aí, tá? Já fez isso tudo? Já. É um exemplo básico que ele traz aqui. É o famoso, a maldição do Hello World, né, que a gente brincou na aula passada. Se você não criar um Hello World para você, na linguagem que você está aprendendo, você não vai aprender a programar naquela linguagem, tá? Eu não descobri como é que dá zoom aqui ainda, não sei se está bom para vocês enxergarem, mas senão eu tento fazer assim, mas aqui eu não consigo escrever, vai ficar travado. Então vou deixar assim por enquanto, tá? Para a gente escrever na tela, ou seja, para a gente criar um output Hello World, Hello Mundo, né? Olá Mundo. Para eu fazer uma escrita na minha tela, eu uso esta função aqui, ó, este cara aqui. Essa linha de linguagem Java é a linha que imprime, ou melhor, que exibe coisas na tela. Que coisas? O que vocês colocarem aqui dentro do nosso parênteses, tá bom? System, sistema, Alt, saída, println, mostra na tela uma nova linha, print de imprimir, line new, né, o nome que deram lá para a função. E tudo que está aqui dentro vai ser exibido na tela. A gente sempre mostra primeiro um Hello World para ver ele acontecendo. Para ele funcionar, depois de eu escrever, eu salvo o meu código usando um Ctrl S e clico aqui em cima neste carinha aqui, ó. Esse playzinho aqui. Depois nós vamos usar bastante o debug, mas por hora só o playzinho já tá bom, tá? Clicou no play, aqui na parte de baixo, ele vai exibir um terminal. Primeiro ele vai fazer toda a pré-compilação do nosso programa, tá? E vai fazer a impressão do nosso Hello World aqui dentro. Muito bem, vocês já estão começando a programar em Java. Olha que beleza. Quando eu clico neste play aqui, o que está acontecendo nesse momento? O play, quando eu clico no play, ele está gerando um arquivinho. Tá vendo que essa pastinha aqui é nova, ó, Alt? Ó, eu só tinha o source. Aí ele criou essa pasta Alt in Production.
aula PO, que é o nome do projeto, e olha quem está aqui, ó, o mesmo arquivo que está aqui. Só que aqui eu tenho a linguagem Java, eu tenho a linguagem a nível de seres humanos. Não normais, mas sim seres humanos, tá? Ninguém que trabalha com tecnologia, principalmente com programação, é normal, tá? Então, não adianta. Aqui eu tenho o meu código legível, humanamente legível. Então, se você conhece a linguagem, você entendeu que ali, o que está acontecendo, tá? Diferentemente desse outro main aqui. Olha que engraçado. Ah, ele converteu, eu não queria que ele convertesse. Olha só. Mas vamos lá, olha só. Vamos entender isso aqui, ó. Main.java é este cara aqui, tá? Explica cada nome, eu explico. Vou explicar, fica tranquilo, tá? E o main.class é este outro cara aqui. Qual que é a diferença entre esses caras aqui? Este aqui, como eu mostrei para vocês, que é este aqui, é a linguagem escrita. Aqui ele exibiu, mas eu vou abrir de outro jeito. É o bytecode que o Java gera na compilação do meu código. Quando vocês clicaram aqui, eu vou até colocar uma outra coisa aqui. Eu não lembro como é que era System Pause. Não. Se ele vai sugerir alguma coisa. Pause. Vamos ver se ele traz aqui para lá. Senão a gente pergunta no Gurgas como é que funciona o pause. Object pause, não. System.out.pause. Também não tem. Ah, depois eu vejo. Enfim. Eu vou colocar um breakpoint aqui para a gente aprender, tá? O que é o breakpoint? É esse carinha aqui, ó. Essa bolinha aqui, ó. Breakpoint, tá? Para que serve o breakpoint? Para ele parar a nossa aplicação. Repara, ou no meu aqui, ou no de vocês aí, quem estiver fazendo, nessa área aqui, ó, mais ou menos, do compilador, o que vai acontecer aqui embaixo, tá? Quando eu clico no play, olha que ele mostra aqui, ó, build, tá? O que é o build? Esse build, ele tá gerando este fera para nós aqui, ó. E é o class. O que é o ponto class? É o bytecode, ou o código compilado quase que a nível de máquina, tá? Vamos abrir esse cara aqui para a gente ver como é que ele é. Não se assustem com o que vocês vão ver, tá? Mas é o que ele gera para o JVM interpretar e executar o que eu estou pedindo. É aqui que o JVM entra, o Gabriel, né, que tinha perguntado aquela hora. A linguagem seria mais para nós conseguirmos comunicar com a máquina. Porra, excelente, é exatamente isso aí, tá? A linguagem de programação é o que nós, seres humanos, estamos construindo de instrução para que a máquina consiga interpretar. Para que essa interpretação aconteça, eu preciso compilar o meu software, tá bom? Ó, se eu pegar aqui o Alt, Production Aula PO, main.class, eu vou editar ele com quem? Vamos ver o bloco de notas aqui. Talvez ele trave até. Não, não travou não. Olha aqui, ó, que bonitinho que ele traz para nós, ó. Olha que interessante. Vocês conseguem entender tudo que está escrito aqui? Algumas coisas a gente consegue, né? Mas consegue entender tudo que está escrito? Não. Por quê? Porque aqui ele já está pré-compilado para que o JVM entenda as instruções e execute o que tiver que ser executado. No caso, olha só, print string, vou até chegar mais perto aqui para ficar mais legível para vocês. Tá vendo esses íconezinhos aqui, ó? É tudo instrução que ele não conseguiu tratar, ó. Esses códigos malucos que aparece aqui, tá? Ó. Isso aqui é tudo instrução que ele não conseguiu. Travou aí? Travou para vocês? Travou para todo mundo? Eu tiro a tela e põe de novo, porque às vezes trava mesmo. Aqui tá de boa. Tá. Beatriz, veja se travou mesmo aí para vocês. Se Tá precisar, normal, eu professor. executo Tá aqui. vendo seu mouse mexendo? Tá vendo o mouse mexer aqui? Aqui, ó. Tá de boa?
Pose, pose. Pose. Então vamos lá. Sim, tudo isso aqui é para simplesmente escrever isso aqui, ó, no Hello World, na nossa tela, tá? Print string é a função que o Java Input Output traduz o println para gerar este cara aqui. Olha que beleza. Isso aqui é o que a gente chama de bytecode. Tá bom? O bytecode a gente não entende. Quem que vai entender o bytecode? O Java. Tá bom? Por exemplo, quando você vai publicar um software escrito em Java, você nunca vai publicar o arquivo main.java. Você não vai publicar o código-fonte. Você vai publicar o main.class, tá? Que é justamente o cara que ele gera como saída de produção, ou seja, a versão do software executável. Beleza? Começa a fazer sentido algumas nomenclaturas que a gente usa, né? Deixa eu ver que o chat rolou aqui. Aqui não tá rolando, voltou normal para mim, deve ser bugou aqui normal, voltou, deixa eu pegar um pão, posso clicar de novo? Sacanagem. Quer mesmo que explica tudo de novo? Não? Então tá bom. Vamos lá. Entenderam aqui qual que é a ideia, como funciona? Só como entra no meio? Como vê o arquivo? Clica aqui com o botão direito no projeto. Ó, vem aqui, ó. Abrir em Explorer. Aí ele vai abrir a pastinha lá do projeto para você. Vai lá no Alt, Production, Aula, Main.class, botão direito, abrir com bloco de notas. Pronto, aí ele traz essa geringonça codificada para nós aqui. Beleza? O que seria uma linguagem de alto e baixo nível que falam? Excelente pergunta, Gabriel. É a mesma ideia, tá? O que é uma linguagem de alto e baixo nível? Linguagem de alto nível: Java, C Sharp, C++, C, Pascal, Kotlin, JavaScript, tudo que é linguagem mais próximo do ser humano. Essa é a ideia de alto nível. Tá? Linguagem de baixo nível, mais próximo da máquina, onde você tem instruções como Assembler, COBOL, vixe, nem sei mais, mas tem algumas nesse naipe, tá? Então, quanto mais próximo do ser humano, mais alto nível é essa linguagem. O C a galera discute bastante, Felipe, no sentido de alto ou baixo nível. Por quê? Tem muita coisa em C que você consegue escrever em baixo nível, tem muita coisa que você consegue escrever em alto nível. Então ela fica meio que no intermediário, ela tá em cima do muro, ainda não se decidiu para que lado que ela vai, tá? Fala direto com o hardware, ela fica em binário. Se você escrever um código em binário, eu vou levar você na TV, porque aí você tá fora da casinha mesmo, tá? O C++ é a linguagem C. Aliás, vocês sabem por que é a história do C Sharp? Vocês conhecem a ideia do C Sharp? Não. Não? A linguagem C, curiosidade, tá? Mas agora é. A linguagem C foi uma das primeiras linguagens derivadas de uma outra linguagem chamada, adivinha? Se ela é derivada da linguagem B. Tá? B? Por que essa linguagem B é a linguagem B? Existe uma linguagem chamada B. Não sei se ainda existe produtivamente, mas existe. Por que essa linguagem chama B? Porque ela foi criada na Universidade de Berkeley, nos Estados Unidos. Berkeley, B. Tá? O C é a evolução do B. Então, do B, nós temos a linguagem C. A linguagem C foi construída na linguagem B. Aí começou-se a linguagem C, ela trabalha no paradigma de linguagem estruturada, tá? Programação estruturada. Aí começou-se a surgir na época o famoso paradigma de orientação a objetos. E aí o que aconteceu? Foi criada a linguagem C++. Por que ela tem esse nome de C++? Simplesmente pelo motivo da ideia do... Ô, sacolé!
da ideia do incremento de uma linguagem. Mais, nós vamos inclusive aprender isso, mais é incremento, é mais, é somar um. Se eu estou melhorando uma linguagem existente, os caras seguirem essa mesma linha do famoso C++. Do C++ veio o nosso amiguinho C Sharp. C Sharp. Mas por que que ele tem o nome de C Sharp? Cadê o texto C? Por que que ele tem o nome de C Sharp? Porque ele é o C++, que é a ideia do incremento, não é isso? Sim. Mais de novo. O incremento do incremento, C Sharp. Essa é a ideia do nome da linguagem. Curiosidade completamente aleatória, mas Eu achava que por era isso. uma hashtag, mas então Não. no caso são 4 mais. São 4 que é a ideia do incremento do incremento. Tá. Mais. Então, para ver por mais, põe C Sharp. Eu Zero olhava de pro qualquer símbolo, maneira. eu achava que era uma hashtag. Sim. Mas a representação é uma hashtag. Tá? Por isso que é o C Sharp. Sharp em inglês é o hashtag, é o símbolo hashtag. É que a gente usa como hashtag. Mas hashtag é um termo. Né? Sim. O símbolo chama Sharp. Tá? Entendi. Tem que ser muito nerd para inventar isso. Sim, eu estou falando. Ninguém que trabalha com informática é normal. Tá? Linguagem D de programação. D é uma linguagem que foi projetada por Walter Bright da Digital Mars, é baseada majoritariamente em C++, apesar de ser uma nova variante. A versão estável na primeira explicação foi lançada em 2007. Eu nem sabia disso aqui. Interessante. Nem sabia que existia mesmo, tá? E o PHP? O PHP tem esse nome por causa do Personal Homepage. Ele foi uma linguagem criada para criação de páginas pessoais, né? Nos primórdios da internet. Tá bom? Por isso tem esse nome do PHP. Beleza? O PHP também é uma língua que tá ficando, assim, desuso, né? Ela não tá sendo mais tão usada como já foi. Cara, você não deixa de ter um certo ponto. Ela tá perdendo muito mercado, tá? Por conta do JavaScript. Ela tá deixando de ser utilizada sim. Apesar de que ainda existe muita coisa criada em PHP. Tá? Existe ainda. O WordPress mesmo é WordPress é PHP puro. PHP puro, né? PHP puro. Exatamente. Tá? Professor, eu estava lá quando era tudo mato. Mais ou menos. Bem isso. Cara, o primeiro computador que eu tive foi em 88. Tá? Foi o primeiro contato com o computador que eu tive. Eu tinha 4 anos. Lógico que não, né? Não sabia malemar mexer, mas foi em 1988. Acho que tinha muita gente aqui que não era nem nascida ainda. Tá na TI há quanto tempo, professor? Eu comecei a trabalhar mesmo na área em 98. Mas eu estudo informática desde 93, acho que foi quando eu fiz o meu primeiro curso de informática aí. O professor deve ter uns 35 anos. Obrigado pelos 35 anos. Vou fazer 41 daqui 20 dias. Ó, essa barba branca aqui, filho, não é à toa, não. É muito tempo de corrida, tá? Bom, voltando ao assunto que interessa. Achei que era pelo Java. Não deixa de ser, viu, Gabriel? Alguns desses fios aqui são sim, tá? Professor, boa noite, desculpe interromper. Não desculpo, é para interromper mesmo. Minha primeira aula eu cheguei atrasado de outra aula, não tem problema. Consegue acompanhar a partir daqui? Sem dúvida nenhuma, Cassiane. Seja bem-vinda. Consegue acompanhar. Se ficar na dúvida, pergunta, sem problema nenhum, tá? Oficialmente as aulas não são gravadas e normalmente não tem ninguém que grava, Não tem mesmo. tá? Então, fique atento no chat aí que talvez as não gravações apareçam por aqui. Vamos lá. Vamos dar continuidade. Entenderam aqui a ideia, então? Quando a gente fala da linguagem compilada e interpretada, ou seja, a compilada é que ela vai gerar já nos finalmente um executável pronto. Quer um exemplo? Vocês querem um exemplo? Dá um ok se quiser, dá um oizinho, dá um joia aí que nós fazemos.
O Java, ele é uma linguagem interpretada. Então, ele gera um arquivo a ser interpretado. Quem que interpreta esse arquivo? O Java Virtual Machine, que lê todas aquelas instruções e faz exatamente o que eu estava pedindo, que era imprimir um Hello World na tela. Beleza? Quer um exemplo? Vamos lá. Então, vamos usar o nosso Visual Studio, o C Sharp. O C Sharp, sim, ele é uma linguagem compilada. Qual que é a ideia do compilado? Ele gera uma saída de um executável, tá? Vou criar aqui um novo projeto rapidinho. Console App mesmo. Pode ser esse nome aí, eu não vou guardar mesmo. Só deixa eu mudar aqui o drive aqui. Deixa no rap mesmo. Só para não ficar um caminho muito grande. .NET 8, não vou usar mais nada aqui, tá tudo bem, ele vai gerar um projeto. Isso aqui é C Sharp, é outra linguagem, outro esquema, é outros 500, tá? É outro mundo, particularmente o mundo que eu mais gosto das linguagens de programação. Mas nós vamos seguir com o Java, é só para mostrar a diferença entre uma linguagem interpretada e uma compilada, tá? Olha aqui, ó. Olha que interessante. Aqui nós temos um exemplo, na parte de cima aqui. Aqui em Java, aqui no C Sharp. Olha a diferença. Lembra que a barra ali é comentário. Ele ignora essa linha. Então, uma linha para eu fazer a mesma coisa, tá bom? Quando eu executo aqui, ó, quando eu dou um play aqui no meu console app, o que ele vai fazer? Ele vai fazer a mesma coisa, o mesmo processo. Olha lá, build started, belezinha, vai fazer o que precisa ser feito para executar e vai executar o meu console app. Olha aqui, ó, o meu console app é o cara que gera uma tela de linha de comando, onde ele mostra para mim o meu Hello World, que é o cara que está aqui. Tudo bem? Só que, lembra que eu falei que é uma linguagem compilada? Olha a diferença da linguagem compilada para uma interpretada. Na linguagem compilada, ao invés de eu ter um arquivo chamado bytecode para ser interpretado, eu tenho o meu, cadê o console app? Em debug .NET 8. Olha quem eu tenho aqui, console app.exe. Então, eu posso pegar este arquivinho com esta DLL e mandar para qualquer um e todo mundo consegue usar o programa que eu escrevi em C Sharp, por exemplo, tá? Então, se eu der 2 cliques aqui, ó, ele vai executar para mim o console app, que ele abriu e fechou. Deixa eu dar um console.readline, só para ele parar a tela aqui, tá? Vou recompilar a minha aplicação. Executei via terminal, via compilador. Agora eu vou executar o aplicativo direto, tá? Vou dar 2 cliques aqui, ó. Ele fica rodando o meu programa. E enquanto eu não der um Enter, ele não fecha, não segue o final da execução. Tudo bem? Entenderam a diferença da linguagem compilada da linguagem interpretada? Sim? Não? Uhum, beleza, boa. Tá? Esqueçam por hora o C Sharp. Com dor no coração eu falo isso, mas por hora eu esqueço, tá? Nós vamos voltar aqui no nosso C Sharp. Oi? Eu achei que ia ser C Sharp agora. Ah, mas a maioria de votos venceu o Java, né? Ok. Manda, entendi melhor agora. Ele é o tradutor, a Virtual Machine, exatamente, Gabriel. Ele vai pegar esse arquivinho aqui, .class, e tem as instruções para que a VM execute o nosso software. Tá bom? O que é pago? JetBrains IDEA. Não, ele não é pago. Quer dizer, ele tem a versão paga que é a Ultimate, tá? Mas é só rolar a tela para baixo aí, ó. Tem um TLJ, tá aqui, ó. Download, tá? Aqui, ó. Esse carinha aqui, só rolar para baixo, tem aqui o Community Edition. Esse cara aqui é free para usar, para estudar, para moer à vontade aí, tá bom? Aqui é melhor que as aulas ao vivo. Que bom. A ideia é essa mesmo, tá? Tu tem que ser professor de Cybersecurity. E, quem sabe? Quem sabe? Bom, beleza? Tá aqui, ok? Todo mundo entendeu a ideia do Hello World? Como nós temos esta premissa do Hello World, pronto,
tá aqui para vocês o código. Depois eu vou pôr todo esse material lá no repositório, tudo bonitinho, fica tranquilo, tá bom? Devia ter uma mentoria disso. Eu acho que até tem, viu, Ricardo? Não, não tem. Não tem ainda, acho que não tem. Mas pede lá, joga lá no Fale com o Mediador que a galera põe, viu? Esta daqui de hoje, de POO, por exemplo, não tinha também. Assim como o banco de dados do último semestre, do semestre passado, aliás. E não tem banco de dados para esse semestre, né? Não tem. É porque não tinha ninguém para dar aula também. E também, como não tinha essa, e essa teve mais votos, né? Então, por isso que eu vim para cá, inclusive. Bom, vamos entender, então, o que são as nossas variáveis, tá? O que são variáveis? Variáveis nada mais são. Se a gente for criar uma definição para variável, nada mais é que um espaço reservado na memória para armazenar dados. Qual memória? Memória RAM do nosso computador. Tá? Quando a gente está executando um software, quando a gente está executando uma aplicação, aonde que ela está sendo executada? Ela está sendo executada na memória RAM da nossa máquina. Vai disponibilizar o material? Vou. Tudo que a gente fizer aqui, a gente vai, eu vou disponibilizar para vocês, tá? Toda variável, isso independente. Gente, o que nós estamos falando aqui ainda é conceito, tá bom? Não importa a linguagem. Tudo o que nós estamos falando aqui são conceitos aplicáveis em qualquer linguagem orientada a objetos, tá? Que dê suporte à orientação a objetos, no caso. Toda variável ela tem um tipo, um nome e não obrigatoriamente um valor, porque eu posso criar uma variável com valor vazio por hora, tá? Se a gente for fazer uma analogia, é muito simples, é a gente ter uma prateleira com caixas de diferentes tamanhos, onde cada caixa guarda objetos específicos, de tamanhos específicos, dentro dela, tá? Lembra que eu falei da letra A? Lá, o que acontecia, né? Aonde que é armazenado aquela sequência de... Oba! Onde que é armazenado esta sequência aqui? Isso aqui é armazenado numa variável dentro da minha memória RAM, tá? Onde eu tenho um espaço de 1 byte para conseguir gravar um caractere. Pegaram a ideia? Então, um caractere na minha memória, a letra A ocupa 1 byte na minha memória RAM. Ah, como é que eu sei quantos megas de memória, gigas eu vou precisar para o meu software ser executado? Vai depender de como você escreveu o seu software, tá bom? Essas caixas são as variáveis. Então, se eu tenho uma prateleira com as várias caixas, as caixas são as variáveis. O que tem de conteúdo dentro delas? O que eu quiser ou o que for definido. Normalmente a gente cria uma variável para guardar algum tipo de informação. Qual informação? O que couber dentro da caixinha, ou o que for de acordo com o tipo da variável que a gente criar, tá bom? E a nossa estante é justamente a nossa memória RAM, aonde fica instanciados as nossas variáveis, tá? É possível armazenar código online? Sim, GitHub, tá? É lá que você vai armazenar. O código-fonte, né? O que você está perguntando? Ou o código do que você está falando? Se for código-fonte, é no GitHub, ou qualquer coisa referente a Git aí, tá? Então, imagina só, lá, como eu falei, ó, as caixas são as nossas variáveis, o tamanho de cada caixa é o tipo daquela variável, ou seja, ela tem tamanhos variáveis de dados específicos, e o conteúdo de cada caixa é o valor que ela recebe. Ou seja, quando eu crio uma variável, não necessariamente ela tem conteúdo, ela pode estar vazia, porém disponível para armazenar algum tipo de informação ou de valor, tá bom? Todas as caixas armazenadas e organizadas em uma espécie de prateleira. Essa prateleira é a nossa memória RAM. Tudo bem até aqui? Oswaldo, professor chegando hoje, seja bem-vindo. Fez algum grupo no Zap ou algo do tipo sobre as aulas? Oficialmente, não. Não sei se tem. Se alguém quiser divulgar o link, se tiver, pode ficar à vontade, mas oficial não tem não, tá? Entenderam o que são variáveis? Pegaram o conceito de variável? Então, variável nada mais é que um espaço de tamanho pré-definido, reservado na nossa memória RAM, para que eu consiga guardar a informação ali dentro.
Beleza? Essa é a definição técnica de uma memória, de uma variável. Quais são os tipos de variáveis que a gente consegue ter, tá? O que a gente chama de tipo primitivo é que deles originaram-se outros tipos, tá? Então, o tipo primitivo é o tipo mais básico de variável que a gente pode ter. No caso do Java, nós temos essas 8 aqui, ó. Byte, short, int, long, float, double, char e boolean, tá bom? Cada uma delas com esse nome específico, com o seu tipo específico. O byte, ele armazena números inteiros de 8 bits. Ou seja, qualquer número que a conversão couber dentro de 8 bits ou 1 byte, ele pode ser armazenado lá. 16.656, acho que é o valor máximo que ele armazena. De menos 16.000 a mais 16.000. Não lembro exatamente o número certo, tá? Mas é mais ou menos nesse sentido. O short, ele é um pouquinho maior que o byte. Apesar de ter esse nome short, né? Mas ele, tomando o byte como referência, ele é maior. Por quê? Porque ao invés de 8, ele consegue gravar 16. E aí você tem o dobro de combinações possíveis para armazenar números inteiros. Números inteiros. Guardem bem essa informação. O que são números inteiros? Números que não têm casa decimal, que não têm valor fracionado, tá bom? Seriam armazenados o que chamamos de dados? Exatamente, Ricardo, exatamente isso, tá? Dado nada mais é que o valor dado a uma variável. O valor atribuído a uma variável. Vamos usar a palavra melhor, tá? O int, ele armazena números de 32 bits, que é a ideia dos inteiros. Então, nos 32 bits aqui, a gente tem uma gama 8 vezes maior que a do byte. Ou seja, você tem um range muito maior, né? Um intervalo muito maior de números possíveis a serem armazenados. E o long dobra ainda mais essa quantidade. Então, quando você tem um número muito grande, acima de, sei lá, de 32 posições ou alguma coisa desse tipo, tá? A gente acaba usando o long nesse sentido. Deixa eu ver aqui o que você mandou. Números naturais, inteiros, racionais e números reais. Tem a ver, tá? Números naturais são os inteiros positivos, ou seja, acima de 0 ou maior, tá? Números inteiros englobam os números negativos também. Então, quando a gente fala de short, int, long e byte, a gente está falando de números inteiros. Nossa, que secada de garganta que deu. Agora, quando a gente fala de float, essa imagem que o Gabriel mandou aqui, estou usando ela de referência, tá? Quando a gente fala de float, a gente está falando realmente dos números racionais. Qual que é a ideia dos números racionais? Eles são números fracionados com uma quantidade específica de casas decimais. Não me perguntem quais são agora, que eu não sei a quantidade, tá? E aí, por final de tudo, nós temos o double, que é a ideia dos números reais aqui. Ou seja, você tem uma quantidade muito maior de casas decimais que você precisa armazenar. Por exemplo, o pi. O pi é um número infinito, né? Todo mundo conhece o pi, 3,1427, blá, 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 blá. Ele não tem fim esse número, tá? Então, a gente usaria, por exemplo, o double para calcular a quantidade de casas decimais ali, por exemplo. Ao armazenar as 200 casas decimais depois da vírgula, tá? Enfim, varia muito de acordo com o que você vai utilizar, tá bom? O char armazena caracteres de 16 bits, ou seja, aquela ideia que eu falei, se aperta a letra A, ele salva. E o boolean só trabalha com verdadeiro e falso. 0 e 1, nada além disso, tá? Não entendi muito bem a diferença do int para o long. Seriam os números após... Mesma coisa do float double? Não, não. Tanto o int, tá? Quanto a gente fala aqui, ó. Quando a gente fala do int, do short e do long, nós estamos falando de números inteiros. O que são números inteiros? Menores que 0, ou seja, números negativos, 0 e números maiores que 0 ou números positivos, tá? Então, sem casas decimais. 1, 2, 3, menos 259,
menos 435, 1,5 milhão, né? 1.500.000, não é meio de 0,5, tá? Então, a gente está falando de números inteiros. Cada número, obviamente, na conversão, ele vai ocupar um espaço pré-definido na memória. Então, por isso que existem esses tipos. Quando eu vou guardar um número pequeno, por exemplo, o ID de um banco de dados, sei lá, vamos pensar um CPF de uma pessoa, tá? Quando você precisa armazenar isso de forma numeral, o short já vai te atender muito bem, porque você tem uma quantidade específica de números a serem armazenados. Então, você consegue trabalhar ele dentro dessa variável do short. Fala, Gatinho. Boa noite. Não dorme, espera lá, o papai já acaba. Então, essa é a ideia da diferença, tá? Então, quando a gente fala de short, int, long, nós estamos falando exclusivamente da quantidade de números que ele consegue armazenar na conversão, tá? Por que não usar long para inteiros, então? É uma pergunta boa. Por que a gente não usa long? Porque quando a gente precisa trabalhar com a questão de economia de memória, se a gente ficar instanciando tudo como long, eu vou ocupando espaço desnecessário na minha memória, tá? Não é o momento agora de se preocupar com isso. Mas imagina que você está desenvolvendo um software que vai rodar num dispositivo que tem 4 KB de memória só disponível. Um controle remoto, por exemplo, tá? E aí você vai fazer isso em Java. Se você for colocando long, 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 chega uma hora que você estoura a memória do seu dispositivo. E aí você não consegue mais executar ele. Tá? Famosa tela azul do Windows, já viram? Que às vezes aparecia antigamente, inclusive, o código do endereço de memória onde precisa dar do estouro de pilha, Stack Overflow. Conhece todos esses termos? Não. Não, então tá bom. Sofri bastante nas últimas semanas com a tela azul. Só que Acontece aí que muito, tá, principalmente eu quando tem descobri. memória com defeito. Não, então, o problema não era a memória, o problema é que o processador estava superaquecendo, Uhum. né? E aí, com os testes e tudo mais, aí quando eu fui ver que ele estava sem pasta. Eu desmontei, aí eu vi que aí ele estava sem pasta térmica. Então ele estava sobreaquecendo, né? Superaquecendo o Uhum. processador. Coloquei pasta térmica, acabou, parou. Exato. Porque o calor gera interrupção de sinal de elétrico. Por isso que eletrônica é inimiga de calor, tá? Ah, entendeu, Gabriel, a ideia dos tipos diferentes, tá? De variáveis para se armazenar números inteiros? É única e exclusivamente a quantidade de espaço que vai ter disponível na memória para utilizar, tá? Então, você entende, no caso, é como se a gente estivesse, por exemplo, reservando uma gaveta maior do que precisava. Exatamente isso. Imagina que você tem uma gaveta de 1 metro por 1 metro e você vai guardar uma caneta dentro. É exatamente isso. Porque nada mais entra dentro daquela memória, dentro daquela área específica, tá? Então você reservou um espaço enorme para gravar um negocinho pequeno. A ideia é justamente essa. Se você quiser fazer uma analogia, é exatamente essa aí mesmo, tá? Ah, mesma coisa do float double. Sim, é a mesma lógica. Por que a gente tem dois tipos de variáveis para armazenar números com casas decimais? Exatamente pela mesma lógica. Não muda absolutamente nada, tá? São só as diferenças de bits, no caso, no final de tudo é inteiro. Entre short, int, long, tudo é inteiro. Sim, tá? Entre float e double são números reais. Pode falar, ô Gabriel. Existe alguma variável que ela se adapta à quantidade de casas que está entrando nela? Não, não existe, tá? É feio falar que não existe. Existe, mas é a string, tá? Mas a string você trabalha de outra maneira e você trabalha com caracteres, não com valores, né? Você não faz somatória de string, você faz somatória de números. A string, ele entende o número 1 não como valor 1, como caractere 1. Essa é a diferença, tá? É assim que calcula as especificações que o PC precisa para rodar tal jogo? Exatamente assim, Maria. É exatamente assim, tá? Professor, Oi?
Como que a gente utiliza o string no Java? Já vou explicar. Já vai O explicar, né? string, a string, ele não é um tipo primitivo, tá? Ele é uma classe no Java. Por quê? A string nada mais é que um vetor de caracteres do char, Ah, tá. Ah, entendi, entendeu? entendi. É por isso. Ele não é um tipo primitivo, ele é um tipo derivado que a gente fala, tá? Então, assim, ele é um vetor de caracteres e no Java, assim como no C Sharp e em outras linguagens, existe uma classe para trabalhar com string, tá? Mas nós vamos chegar lá, nós vamos chegar lá. O que é Unicode? Unicode é a codificação que vai ser gerado aquele arquivo, tá? Unicode é uma terminologia para código universal, quer dizer, você escreve em inglês, escreve em mandarim, escreve em japonês, escreve em qualquer língua, e aquele código vai ser interpretado de forma correta. Só no caso do português do Brasil, e algumas linguagens, algumas línguas, por exemplo, como árabe, enfim, né, que existem caracteres especiais diferentes do alfanumérico, tá? Aí não pode usar o Unicode que não rola. Entenderam a diferença entre os tipos de variável, então? Mas por que eu estou falando tanto de tipos de variável? Porque o código é em inglês. O código é em inglês, sim. No Java é em inglês, mas se eu quiser escrever Java em árabe, por exemplo, aqui no lugar do... Cadê? Vai, cadê? Ah, tá aqui. Se aqui no lugar do Hello World eu queria escrever o nome de algum árabe, né? Não poderia ser em Unicode, teria que ser eu não sei, obviamente, qual é o código que usa para interpretação de caracteres de árabe, tá? Por exemplo, o nosso é a ISO 88591, que é a codificação usada pelo Brasil, que é o que interpreta C cedilha, tio, crase e acento agudo, tá? Podia ser BR. No caso do BR, é a ISO 8859-1 e a 2 também, se eu não me engano, mas as duas, qualquer uma das duas funciona. Tudo bem até aqui? Belezinha? Seguimos? Vamos para a prática. Vamos escrever esses troços todos aqui. Vamos? Então vamos embora. Muito bem. Voltamos para a nossa IDE, onde a gente vai começar a brincar com as nossas variáveis, tá bom? Nossas variáveis, como que a gente declara uma variável no Java? De uma forma muito simples. Lembra que qual que era a definição de variável? Ela tem um tipo, o nome e o conteúdo, né? O valor, no caso. Para a gente declarar uma variável, quando a gente fala de declarar uma variável em uma linguagem de programação, a gente está falando para o compilador o seguinte, queridão, pega esse cara aqui, reserva o espacinho lá na memória para eu executar. E guarda ele lá que sou eu que vou trabalhar com ele. É essa a ideia da declaração de variáveis. Então, eu vou criar um espaço na memória para que eu possa usar ele com aquele tipo específico de dados. Tá? Então, por exemplo, se eu escrever aqui, ó, int x ou int número, vamos parar com esse negócio de x, né? E colocar igual a 10, o que eu estou falando para o meu compilador? Queridão, reserva lá o espaço de 8, de um byte com o nome de número e guarda dentro dele o valor 10. É exatamente isso que eu estou falando. Então, eu já estou criando uma variável e já estou criando ela com conteúdo. Quer dizer, eu posso ter ou não um conteúdo quando eu crio uma variável. Ah, mas se eu quiser criar uma variável sem conteúdo, você só não atribui nenhum valor para ela. Só declara e ponto final. O compilador vai entender que é para reservar uma caixinha do tamanho inteiro com o nome de número lá dentro. Tá? Então, o nome da caixa é o número e dentro dela tem 10. Exatamente. É exatamente isso. O nome de uma variável, eu posso usar o nome que eu quiser. Eu posso colocar aqui, sei lá, elefante cor-de-rosa. Ele vai aceitar. Tá? O nome é o que identifica. É óbvio que vocês não vão ficar usando nome aleatórios, porque daqui a pouco ninguém mais consegue entender código de ninguém. Né? A gente usa normalmente um nome que vai referenciar aquela informação. Por exemplo, int idade, pensando numa pessoa, certo?
Entenderam a ideia? Então, eu tenho um tipo, que é o int, e eu tenho o nome, que é a idade. Joinha? E se quisermos queremos que o usuário informe o número. Sim, nós vamos chegar. Nós vamos chegar ali. Tá? O que eu estou fazendo nessa linha aqui especificamente? Eu estou simplesmente reservando ou instanciando, guardem bem esse termo que nós vamos usar ele muito, instanciando uma variável na minha memória. Estou reservando um espaço para trabalhar com ela ali. Tá bom? Aí, eu vou colocar só ele já atribuído aqui, ó, a idade igual a falei, por exemplo, que é a minha idade, tá? E aí como é que eu faço para mostrar aquele conteúdo? Lembra qual que era a função de exibir alguma coisa na tela? Era o system, meleca, system.out.println, e aí ele já me deu a sugestão aqui, de eu imprimir o texto, idade, e depois o valor da variável idade. Esse mais aqui, ó, é só para ele imprimir na mesma linha, tá? Ele concatena a informação do texto com o valor da minha variável. Vamos executar isso aqui, para ver o que acontece? Vou dar um playzinho aqui. Aqui na parte de baixo, ó, ele vai recompilar todo o nosso código. Olha aqui, ó. Idade, que foi o texto que eu mandei ele escrever, antes do valor da variável, que é 40. Beleza? Então, o que ele fez aqui? Quando eu mandei executar o programa, ele foi lá na memória, reservou uma caixinha, uma variável do tipo inteiro, guardou o número 40 dentro e o system.out.println foi lá dentro, buscou aquele valor e mandou exibir na tela, assim como foi a instrução que eu executei para ele. Tá? Traduzir em miúdos, trocando aqui, eu tenho a variável sendo instanciada e aqui a linha que exibe na tela o texto idade, depois o valor da minha idade. Entenderam o funcionamento da variável int? Mas e a variável booleana? Mesma coisa, só que aí você só guarda true ou false. O mais seria igual o e-comercial no C ou no C++? Sim, exatamente, tá? Mesma ideia. Tudo bem? Não poderia ser só o print como no Python? O print é do Python. No Java é println. System.out.println, tá? Entenderam que a ideia do conceito é aplicável em qualquer linguagem? Você já conseguiu fazer uma relação aí básica. Onde você tem aqui o println, mas você já entendeu que é a mesma ideia do print do Python. Poderia ser? Sem dúvida. Mas quem construiu o Java falou que tinha que ser desse jeito aqui, e é assim até hoje. Não tem o que fazer. Tá? Assim como no C# você tem um console.writeLine. Escreva a linha. Traduzindo ao pé da letra, escreva a linha. Tá bom? Beleza aqui? Até aqui? Como no JavaScript, né? O JavaScript é console.log, né? Console.log, exatamente. Só que ele, o que é o console.log? Ele imprime, só que ao invés de imprimir na tela, ele imprime no log do navegador. Tá? Regras são regras, basicamente. O alert, apesar que tem o alert, né? Tem o alert, mas o alert é diferente. O alert ele traz na tela. Ele vai trazer na tela a informação determinada. É isso. E o console log joga para o console. Sim. Entendeu? É a mesma ideia. Int name, printf, hello world, é exatamente isso aí. Isso aí que o Gabriel mandou no chat agora é escrito em C, a mesma coisa que nós estamos escrevendo aqui em Java. Tá bom? No hello world, no caso. Tá bom? E se eu quiser... Deixa eu ver se dá tempo. 10 minutinhos, acho que dá tempo. E se eu quiser, então, que o meu usuário informe... Eu não vou fazer isso agora, porque eu acho que eu vou confundir vocês. Eu não vou fazer isso agora, eu prometo que eu faço amanhã no começo da aula, tá? Mas é só para não misturar muito os conceitos aqui. Então, como que eu falei lá? Eu tenho quantos tipos de variáveis dentro do meu Java? Eu tenho o int, deixa eu pegar aqui a cola, que é óbvio que eu não lembro todas de cabeça, né? Eu tenho o int,
Eu tenho o short, por exemplo, o que eu posso gravar com short aqui? Ano, vou colocar só um ano aqui, tá? Como se fosse um ano de nascimento. Eu posso ter o byte, com a ideia de o byte, o que eu poderia gravar num byte? Um ID, por exemplo, tá? A ideia de um ID, um número identificador. Eu tenho o long, que aí eu posso gravar a curvatura da Terra. São ideias de nomes, tá bom? Eu tenho o float, onde eu posso guardar a altura de uma pessoa. Eu tenho o double, onde eu posso guardar a área do Brasil. Eu tenho o char, onde eu quero gravar o sexo de uma pessoa, onde eu vou usar M ou F, masculino ou feminino, só por exemplo. E eu tenho o boolean estudante, onde eu posso falar se aquela pessoa é um estudante ou não. Lembrando que aqui eu tenho... como é que é o comentário mesmo em Java? Não, é barra mesmo. Aqui eu tenho só a opção de true ou false, que é verdadeiro ou falso. Aqui eu tenho a opção de apenas uma letra. Oba! Aqui, número real. Número real, aqui número real, aqui número real. Aqui é número inteiro. Aqui número inteiro e aqui número inteiro. Tá? Todos aqueles tipos de variáveis que eu coloquei ali, é assim que a gente declara dentro de um programa Java, tá bom? Professor, onde ficam os slides da aula? Beatriz, eu ainda não coloquei no repositório, mas eu vou colocar, tá? É que eu ainda não acabei o material, fiz mais para a aula de hoje, de amanhã, mas eu coloco até o final de semana para vocês lá, fiquem tranquilos, tá? O que seria Public Static Void? Public Static Void é o modificador de acesso de uma classe ou de uma função, tá? Eu vou explicar isso depois com calma, mas basicamente o que eu estou fazendo aqui, ó? Eu estou criando uma função do nome main, do tipo pública, onde ela é estática com retorno nulo, tá? Retorno nulo. Nulo não é zero, tá? O Java retorna zero, mas nulo é nulo, vazio. Beleza? Ó, tanto que ele fala aqui, ó. Processo finalizado com o código zero. Qual que é a ideia do código zero? É o void. Não teve código nenhum de retorno, tá bom? E aqui tranquilo, gente? Entenderam a ideia das variáveis, então? Como a gente declara uma variável. Aqui ninguém perguntou, mas eu vou falar, tá? Sim, faz diferença a letra maiúscula e minúscula no tipo de variável, tá? Quando eu estou definindo o tipo, faz muita diferença. Só que, por exemplo, ó, só para vocês entenderem, eu tenho o tipo de variável int e eu tenho a classe integer. São duas coisas completamente diferentes, tá? Então, nós vamos ver isso aqui com calma. Nós vamos chegar lá nesse momento. Tudo bem? Até aqui tranquilos? Joinha, joinha. Beleza. Vou parar de compartilhar a tela. Vou Então, pegar o a Java, lista. Pode falar. o Java ele é sensível a maiúsculo e minúsculo. Assim como a maioria das linguagens orientadas a objeto são case sensitive, tá? Tá. Deixa eu pegar o link da lista aqui. A lista, professor, sim, olha lá. Sempre. Gente, me lembre mesmo da lista, tá? Eu me esqueço às vezes. Tá aqui o link para vocês assinarem. Não vi explicando sobre. Tá, beleza. Esses conceitos permanecem em qualquer linguagem, Gabriel? Sim. Qualquer linguagem de programação orientada a objetos, o conceito de orientação a objetos é o mesmo, tá? Nós ainda não chegamos na orientação a objetos. Nós estamos a um passo de chegar lá, tá?
Sim, tá massa a lista, professor, mais ou menos, mais ou menos o que, Oswaldo? Já sei, você pegou mais ou menos porque eu chegou com o bonde andando, não tem segredo, tá? Depois, em breve, essas aulas não são gravadas e vocês não vão conseguir assistir no YouTube depois. Preciso Não. de um fone, arrume um fone, faz bem. Java é um prato cheio de várias formas para fazer, dá várias formas de fazer a mesma coisa. Ao mesmo tempo, cuidado com isso também, tá? Python é orientado a objetos? Também. Ele aceita os dois paradigmas, tanto estruturada quanto orientada a objetos. Eu não sei se ela tem todos os recursos de orientação a objetos para ser considerado orientado a objetos, mas que ela tem suporte, ela tem sim. Tá? Tem aula quando? Toda segunda, quarta e quinta, das 8 às 10. Tá bom? Da noite, lembrando. Beleza, professor? Gostei da sua aula, obrigado. Será você no próximo módulo que eu tenho essa disciplina? Não. No próximo módulo, talvez eu não esteja mais com vocês aqui. Se nada der errado, eu acabo esse ano. JavaScript é string number engloba into float, sim, booleano, muito resumido. Sim, JavaScript é meio gambiarra. Eu não gosto de JavaScript, inclusive, por causa disso. Você declara a variável, você faz o que você quiser dentro dela e dane-se, Eu tô segue. adorando. Eu tô estudando. Nossa senhora, JavaScript. Tem um troço que eu odeio é JavaScript, cara. Eu tô adorando, porque você É. vê que dá pra fazer tudo. JavaScript tá em tudo hoje em dia. Python é sensível? Python, se eu não me engano, não é. Eu acho que não, mas posso estar falando uma grande asneira, tá? Tô aqui de novo, na próxima. Boa, muito bem. Tá aí a tabelinha do programa ampliar das monitorias. Cara de triste. Então. Pois é, gente, infelizmente. Torce para o pessoal querer me contratar para dar aula. Eu venho com o maior prazer. Eu viro professor oficial, mas se não, infelizmente, esse é o último semestre. Beleza? Tá de Todos. brincadeira, viu? Graças a Deus. Preciso continuar. Preciso seguir. Já mete outro curso. Eu preciso terminar, cara, na verdade, porque eu tô para pegar aula na FATEC aqui na cidade. Então, até por isso que eu tô concluindo esse semestre, porque o ano que vem é bem provável que eu passe a dar aula na FATEC. Aí infelizmente, eu deixo vocês mesmo. Estudar sempre é bom, sem dúvida nenhuma. Ainda mais porque a gente gosta, né? Eu, particularmente, não me vejo fazendo qualquer outra coisa que não tenha relação com tecnologia. Tchau, professor, e não fala isso, pô, quero terminar a faculdade vendo suas aulas, a DS é rápido. Pois é, infelizmente, a partir do semestre que vem, se eu não tropeçar em nada, que entenda isso como atividade complementar, eu não estarei aqui no próximo semestre, infelizmente. Até novembro vocês vão me aguentar, mas caso contrário, não. Infelizmente, tudo que é bom acaba. Pô, que bom. E você não deixa de ter uma certa razão. De toda maneira, espero ver todas as aulas muito satisfeito. Que bom. Eu gosto muito do que eu faço. Gente, quem já assinou a lista, tá liberado. Amanhã nos vemos novamente. Amanhã não. Quarta-feira nos vemos novamente, tá? No mesmo horário, neste mesmo link, para darmos sequência no nosso conteúdo. Não A é à gente toa que eu tô começa aqui já de novo, na. né? Hã? Não é à toa que eu tô aqui de novo. É isso aí, que bom. É o crescimento, espero que dê tudo certo. Obrigado, ótima aula. Valeu, valeu, Gabriel. De toda maneira. Muito bem, que bom. Vamos fazer um protesto para ficar. Manda lá, ué, quem sabe não dá certo. Pagando bem que mal tem, já ouviu essa história? Eu faço com prazer, inclusive. Bom, gente, é isso então. Tchau para vocês. Quarta-feira nos vemos novamente, tá bom? Falou! Tchau, que agora eu vou jantar. Adeus não, adeus é pesado. Tchau. Até logo, melhor.